Bom dia, família Canção Nova, está no ar Manhã Viva. E como eu gosto de dizer, você é que faz essa manhã junto comigo acontecer. Então eu já quero convidar você a estar atento aí ao tema do nosso programa, que é jejum intermitente. Isso mesmo, você tem dúvidas? Você já pode iniciar o nosso programa participando com a gente, enviando as suas dúvidas, as suas perguntas para @Manhã Viva, tanto no Instagram quanto no Facebook, combinado? E assim, com esse questionamento, o que é isso, o que é esse jejum, eu já quero convidar você também a pedir a Deus a graça e a sabedoria para conduzir o nosso dia, a nossa semana que inicia hoje. Tantas coisas aí a gente já vai programando para fazer e às vezes bate até um cansaço antes de começar a semana. Então quero convidar você a pedir mesmo comigo o Espírito Santo, que venha Ele nos conduzir, orientar, iluminar os nossos pensamentos e dar a graça de fazer o que é prioridade durante essa semana. Vamos pedir isso juntos? Vem Espírito Santo sobre nós, conduz os nossos passos, os nossos pensamentos, todo o nosso ser e dá-nos a graça de em tudo fazer a vontade de Deus. Amém! É tão gostoso quando a gente reza que a gente sabe que está em mãos seguras, o nosso caminho está seguro, não é mesmo? Bom, eu quero também já nesse início de programa agradecer a cada sócio evangelizador. Você vai ver que hoje o dia é um dia todo especial, um dia da família Canção Nova. E eu quero convidar você que é sócio e recebeu aí na sua casa a revista Canção Nova especial dos 40 anos. Nessa revista você recebeu com ela o boleto extra. Um boleto extra no valor de R$20. Você participando dessa promoção, você vai ganhar alguns produtos. E olha só, eu quero até mostrar para você aqui que está em casa, você vai ganhar um livreto exclusivo, escrito pela Luzia Santiago, também um CD oracional, a medalhinha de Nossa Senhora das Graças e um adesivo dos 40 anos. Então, a sua doação mensal, mais a sua doação extra, no valor de R$20 no boleto que você recebeu na sua revista, você vai ganhar um kit Canção Nova 40 anos. Olha que legal! E não para por aí o dia não, hoje o dia é para a família mesmo. Quero convidar você a vir aqui comigo. Nós temos também um kit especial para hoje, que são alguns livros e CDs. Vou falar para você que está aqui, que você pode ligar também para nós e adquirir. São 7 produtos por apenas R$ 79,90. 7 produtos por R$ 79,90, válido até dia 28, ok? Então até o finzinho desse mês. Você pode acessar loja.cançãonova.com ou ligar para 12 3186 2600. E também tem exclusividade aí para os evangelizadores porta a porta. Então, você gostou desse kit? São 7 produtos, R$ 79,90 até o dia 28 de fevereiro. Mas para quem é evangelizador porta a porta, também tem algo bem especial para você. Sabe o que é? Os evangelizadores porta a porta, que adquirirem até o valor de R$ 249, vão receber o frete grátis. Olha aí, então aproveite já esse dia de campanha, esse dia da família Canção Nova e faça aí os seus pedidos para que também o seu frete seja grátis. Então, R$ 249, acima de R$ 249, o seu frete grátis, mas olha, tem um detalhe, é até hoje, até hoje. Então, já pensa aí certinho, se você estava segurando um pouco o seu pedido, aproveita e já faz ele hoje, para você receber na sua casa dessa maneira, com frete grátis. Olha quanta coisa boa! Já iniciamos o nosso Manhã Viva assim, com muitas novidades, para que você, que é a família Canção Nova, possa estar juntinho com a gente nesses 40 anos do chamado, tá bom? Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje de jejum intermitente e tem gente aqui comigo que vai partilhar com a gente, a Caroline Possato, nutricionista, está conosco aqui para falar um pouquinho sobre esse tema tão atual, né, Carol? Bem-vinda. Obrigada. Carol, tem gente em casa que está ouvindo pela primeira vez hoje o que é esse jejum intermitente, ou tem gente que já ouviu alguém fazer e aí está querendo fazer também, mas está fazendo de qualquer jeito. Então é bom a gente explicar hoje, porque tem gente passando mal por aí fazendo esse jejum, né, Carol? Então o que é o jejum intermitente?
Então, o jejum, muita gente fala que o jejum intermitente é uma dieta, e na verdade é o contrário disso, né? É o ato de não comer. Tudo que envolve emagrecimento ganha um peso, né? E às vezes cria muita confusão, porque todo mundo começa a falar, o amigo indica, eu tô fazendo, começa a fazer também. Só que a gente sabe que tem que ter uma orientação, um profissional, não pode fazer de qualquer jeito, né? Exatamente. Mas o que é o jejum intermitente? Na verdade, ele já surgiu, já tem um tempo que ele surgiu, agora que ele ganhou esse peso todo e que tá na moda. Mas ele é uma estratégia, a gente diz que ele é uma estratégia para você conseguir esse emagrecimento, ou seja, não é a dieta, não é uma dieta específica, ele é uma coisa pontual para te ajudar nesse processo de emagrecimento. Então, normalmente, existem vários protocolos. E aí a gente tem como base o quê? Diminuir esse número de refeições por dia e ficar um período em jejum. Então, existem protocolos de 8, 12, 16, até 24 horas que a gente pode realizar de 1, 2 até 3 vezes na semana. Então, seria, exemplo clássico, assim, a última refeição sua ser às 20 horas e aí você fica sem se alimentar e vai alimentar só no outro dia, ao meio-dia. Sim, no caso, pega o jejum da noite com a parte da manhã. Exato. Normalmente é o que as pessoas preferem. Porque aí com o sono, você acaba, né, diminuindo essa exposição. Você não está acordado essas 8 horas, né? Então, é o jejum que as pessoas fica mais tranquilo. preferem. Agora, é interessante a gente falar também, lembrar, que a gente está na quaresma, então a gente tem falado aqui sobre alguns jejuns orientados pela igreja. Sim. É bom que você saiba que esse jejum não é um jejum de quaresma, não, viu? Esse daí tem um cunho, um objetivo emagrecimento. Exatamente. Então é bom ficar aí, vou fazer o jejum intermitente na quaresma, vou juntar as duas coisas. Não, o jejum intermitente é uma coisa e o jejum que você vai viver aí como oferta da quaresma é outra, tá bom? Carol, nós temos algumas perguntas, algumas participações. O pessoal foi na rua e aí trouxe pra gente aqui qual é a dúvida do pessoal. Então vamos acompanhar aqui as perguntas da rua para nós. Qualquer pessoa pode fazer a dieta do jejum intermitente? Eu posso fazer exercício físico durante o jejum? E olha aí, então qualquer pessoa pode fazer? Então, tá vendo que ele fala a dieta do jejum intermitente? Não é a dieta. Tem que tirar o nome dieta, né? É uma estratégia para o emagrecimento, né? Ele é bom para todo mundo? Depende. Qual que é o seu objetivo? Aí, geralmente, o cunho é o emagrecimento. Por isso que a gente fala tanto nisso. Mas ele pode ter outros tipos de objetivo. Qualquer pessoa pode fazer? Não. Se a pessoa é um diabético, ele tem uma resistência insulínica, ele tem uma síndrome metabólica, essa pessoa não pode fazer o jejum intermitente, porque ele utiliza insulina, às vezes, ou um hipoglicemiante. Então, ele vai ter um malefício. Ele pode até fazer, mas com uma orientação especializada de um profissional de saúde. Não por conta própria. A partir de hoje, eu vou fazer esse jejum porque eu vi no Manhã Viva. Não. Aqui vai ser esclarecido para que você busque orientação. Exatamente. E o outro sobre atividade física. Então, a gente sabe, através dos estudos, que realmente você consegue mobilizar a gordura corporal quando você faz o jejum intermitente. Então, ele pode ser realmente uma estratégia interessante. Uma coisa pontual, não é para seguir a vida inteira. Então, uma estratégia, né? Você está no processo de emagrecimento e aí deu uma parada ali, não consegue emagrecer mais, ele pode te ajudar a dar uma engatada. Pode ser um uma engrenagem. Assim, exatamente. Então, ele pode ser realizado sim em jejum, mas não é para qualquer pessoa. Né? Você tem que ter uma orientação profissional. E a atividade física? Então, durante a atividade física. Tá. Então tem que ter essa orientação. Tem pessoas que acordam de manhã e não tem... Isso aí, a resposta é sempre assim, depende. Você acorda de manhã e tem necessidade de comer, essa pessoa não vai conseguir se adequar ao jejum intermitente, porque ela sente a necessidade, ela não consegue praticar atividade física em jejum. Já outras não, pela questão da praticidade, já acorda, sai correndo de casa. Já prefere Às vezes o estômago fica cheio, diminui o rendimento dele na atividade física, se ele comer demais. Então, para essa pessoa pode ser interessante, mas cada um sempre com orientação especializada de um profissional. Cada um é um, gente. Então, essa orientação é que vai ajudar também você saber qual é o seu jeitinho, o jeito que o seu organismo funciona. Tem mais pergunta aqui pra gente. Posso comer o que quiser nos horários permitidos? Qual o intervalo de tempo sem comer é mais recomendado? Gostaria de saber, o resultado do jejum intermitente
é o mesmo para os homens e para as mulheres? Olha aí que legal. Os estudos que a gente tem sobre jejum intermitente são a curto prazo. Então, a gente não consegue ainda dimensionar isso a longo prazo. Por isso que surge tantas dúvidas e a gente tem que ter muito critério na hora de recomendar isso, a gente como profissional, né? E principalmente se você está ouvindo, é leigo e está ouvindo falar e já começa a praticar. Então, é importante entender isso. Então, não há estudos que mostram realmente que tem uma diferença entre homens e mulheres. A gente isso não é bem consolidado. Aí a pergunta da moça foi se pode comer qualquer coisa nos horários da alimentação. A gente chama de janela alimentar. Há o período de restrição calórica e a janela alimentar é o período que você consome. Então, se você ficou... Normalmente, o protocolo é de 16 horas. 16 horas sem se alimentar. Quando você vai se alimentar, é importante a gente entender o seguinte. Você observar se esse jejum está te levando a uma compulsão, um comer a mais. É porque, de repente, parou de comer. Quando enxerga, come tudo que vê pela frente. Aí não vai funcionar como estratégia, né? Porque a ideia é restrição calórica. E aí você vai comer ou vai te gerar uma ansiedade, um nervosismo, e aí vai te fazer... Isso é uma percepção sua, então a gente tem que observar isso também. Normalmente, o que a gente orienta é uma alimentação mais rica em gorduras e proteínas, gorduras boas, as gorduras que existem nos alimentos. Não ficar acrescentando gordura. Não é gordura de um hambúrguer, não é essa gordura aí não, gente. É gordura própria do alimento, tipo um abacate. Isso. Muita gente, às vezes, acrescenta muito óleo de coco no café. Pode ser uma estratégia interessante? Pode, mas às vezes não é necessário. Então, depende, mas normalmente é isso, assim, você ponderar o que você vai comer, se realmente está te levando a um episódio de compulsão, a gente tem que ficar muito atenta. E, normalmente, a gente preconiza alimentos mais naturais. Assim. E o que daria, assim, para ajudar, né? O que daria mais saciedade? Porque, no caso, a pessoa começa a comer tudo que vê pela frente. Exatamente. E aí está errado. Então, eu vou terminar esse jejum intermitente agora. O que eu posso preparar? Vamos supor que seja um almoço ou um jantar. O que é legal que a pessoa prepare? O ideal, se, por exemplo, como uma sugestão hoje, o que você poderia fazer? Um prato, assim, de Vamos supor que você ficou 12 horas sem se alimentar e a sua próxima refeição pós-jejum seria o almoço. Vegetal, sempre, né? Quando a gente fala hoje a gente usa a estratégia do jejum junto com uma estratégia de dieta seletiva em carboidratos. Porque se você comer muito carboidrato após o jejum, sua fome, você não vai conseguir sustentar o jejum. Porque o carboidrato, ele leva uma saciedade rápida. E passa rápido também. Ele dá pico glicêmico e já cai, você já sente fome em seguida. Então, o ideal é se basear numa refeição. Então, o almoço é uma boa refeição pós-jejum intermitente, né? O jejum intermitente. Então, seria uma carne, pode até ser uma carne gorda, uma picanha, um filé, uma carne mais gordurosa, ou peixe, igual salmão, tem muita gordura, e vegetal. E, claro, legumes. A gente diminui só o consumo de frutas, pães, farináceos. Agora, eu posso usar batata doce, inhame, aí para dar essa sustentação natural? Claro. Tudo, né, dentro das suas estratégias. Se a estratégia é o emagrecimento, normalmente aí a gente dá um balanço nisso aí para também não ter excesso de raiz. Okay. Mas ela é importante, ela tem que fazer parte da alimentação. Pode estar na alimentação. Gente, sim. O assunto tá bom, tem muita pergunta aqui pra gente aprender um pouquinho mais sobre esse jejum. Nós vamos pro intervalo e a gente já volta rapidinho, viu? Não sai daí não, só dá aquela corrida lá, toma um copinho d'água e volta, viu? A gente tá esperando você. Estamos de volta no nosso Manhã Viva e a gente já tem até participação aqui no nosso programa, que é @manhãviva. Você pode participar também, falando sobre esse tema jejum intermitente. Se você tem dúvida, envia para nós que nós queremos partilhar aqui com você. A Carol vai responder para a gente as perguntas. Nós temos aqui a Cassi Lacerda, diz assim: meu marido e eu aderimos ao jejum intermitente há pouco tempo e já sentimos seus benefícios. Vale muito a pena, amei o tema. Deus abençoe todos vocês, programa show, amo. Que bom, beijinho, viu, Cassi? Deus abençoe, que bom que você está fazendo uma boa experiência aí com o jejum intermitente. Mas não só você, viu? Tem gente também que quer partilhar com a gente, é a Adelaide Magalhães. Como está sendo para ela fazer esse jejum? Vamos acompanhar. A busca pela rotina alimentar ideal é muitas vezes um tormento na vida de quem precisa emagrecer, quanto daqueles que já estão no peso ideal, mas sabe que precisa de uma alimentação mais saudável.
E aí surge a nova queridinha do mundo fitness, a dieta intermitente, que propõe a redução da quantidade de calorias ingeridas por um determinado período que pode variar bastante. E a nossa equipe foi visitar a Adelaide, que conta um pouco da sua experiência com essa dieta. Atualmente eu não estou fazendo jejum intermitente. Eu fiz uso dele durante uns 20 dias e obtive um resultado satisfatório. Eu entusiasmei muito quando eu vi o resultado dessa dieta do meu sobrinho, porque ele emagreceu bem. Porém, ele é bem mais novo, então o metabolismo da pessoa nova, ele é mais acelerado e o resultado vem logo. E eu entusiasmei e quis fazer, mas dei certo porque eu não tenho fome pela manhã. Porém, eu parei porque esse jejum pede-se que você faça um jejum de 14 a 16 horas. Eu tenho facilidade de fazer esse horário de jejum, porque pela manhã eu não tenho fome. Mas o que me fez parar de fazer esse jejum é que eu caminho pela manhã, no horário de 6h30. Então eu pensei que eu estava assim, com muito esforço, com o meu organismo, sem o alimento adequado. Foi esse o motivo que eu parei. Eu queria perder peso e a minha vontade é perder no mínimo de 3 a 4 quilos. Então, para mim não é difícil, mas devido ao metabolismo lento, dificulta. Mas eu aconselho todo mundo que queira fazer qualquer tipo de dieta que procure um profissional para orientar direitinho. Tá aí a Adelaide partilhando um pouquinho da experiência dela. Agora, uma coisa que é bom a gente até falar aqui, né? Ela viu o sobrinho fazendo e resolveu fazer. Então, isso daí não é tão aconselhável, né, Ela Carol? orienta depois, né? Depois ela viu que não estava certo. Porque realmente a gente tem que avaliar, como ela falou, às vezes ela não se sente bem em fazer o exercício em jejum. Então, para ela não vai ser uma alternativa boa, né? Existem outras estratégias. Eu sempre falo assim, antes de começar a fazer o jejum, procura saber, jejum intermitente, procura saber o que você poderia melhorar, arrumar na sua alimentação. Aí depois você pensa em fazer o jejum intermitente. Primeiro faz uma reeducação alimentar. Exatamente, porque não adianta, o jejum intermitente ele funciona combinado com outras estratégias. Ele não deve ser visto como uma única estratégia pontual. Se você tiver um mau hábito alimentar muito rico em carboidratos, carboidratos refinados como açúcar, biscoito, muito pão, você não vai ter um benefício tão bom. Grande. Pode ser até ruim o jejum intermitente para você. Porque até então, se você está acostumado, quando terminar o tempo, essa janela aí de alimentação, você vai para o carboidrato igual, né? Exatamente. E aí não vai compensar. Então, a Carol trouxe alguns exemplos aqui para nós daquilo que pode ser feito como sugestão para o jejum. Mas antes disso, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente. Carol, vamos supor, vou dar alguns exemplos, tá? A pessoa terminou de comer às 8 horas da noite e aí ela vai fazer o jejum. O que é ideal para ela fazer? Como ela vai fazer e contar essas horas? Então, se ela parou às 20, num protocolo básico, que é o de 16, ela pode fazer um jejum de 12 horas, né? O ideal é você não fazer todos os dias, você tem que alternar. Tem estudos como base, utiliza até 3 vezes na semana. Tem pessoas que estão fazendo todos os dias. Então todos os dias não é legal. A gente tem que ficar muito atento com isso. Então, como protocolo, 16 horas, ele consumiu a última refeição, jantou às 20 e vai comer de novo meio-dia do outro dia. Ok. A refeição, um almoço normal. Então aí passa esse período da manhã sem se alimentar. Durante o sono, né? E amanhã não toma o café da manhã. Não come, na verdade, né? Porque a gente vê ali que o café ele é permitido, chá. Então o que é permitido? Durante o jejum, água. Ó, essa daqui é a canção 9, hein? Não tem interferência nenhuma, né? Se a gente está falando de uma restrição calórica, a água não tem caloria nenhuma. Você, pelo contrário, vai fazer bem. Exatamente. Ok. Chá, café, até sucos ou chá infusão, assim, chá infusão de chimarrão, chá infusão de erva cidreira, camomila, não tem um impacto negativo. Não tem problema. Só não procura se entupir demais de cafeína, porque isso pode te agitar, pode aumentar sua fome, né? Aí a percepção é muito individual. Aí fica desagradável, né? Fica não fica ruim, uma coisa muito difícil. Uma opção... Então, para quem gosta, cafezinho sem açúcar. Café sempre sem açúcar. Chá o ideal sem açúcar. Isso aqui é o quê? Iogurte? Então, isso aqui não. O jejum,
Ele é bom? É bom. Mas depende para qual que é o seu objetivo. Quer dizer, ele depende. Num jejum metabólico, que a gente chama, se você não tem como propósito o emagrecimento, mas você quer ajustar algumas questões, porque, por exemplo, tem alguns estudos que mostram que ele ajuda na diminuição da ansiedade, aumento de foco. A senhora até falou um pouco disso. Então, a gente tem até utilizado ele como... Para outros objetivos. Exatamente. Então, a gordura, ela não tem impacto na glicemia. Então, a gente poderia acrescentar, hoje usa muito, uma colher de sopa de nata ou creme de leite no café. Ele fica bem semelhante a um cafezinho com leite. Você pode usar o aerotino para dar uma espuma, se você tiver. Mas pode ser uma opção. Essa estratégia não é para o emagrecimento. Mas o jejum, a gente está falando muito do emagrecimento, mas ele pode ser utilizado para essa questão que eu acabei de citar. Foco, ansiedade, o que mais? Melhorar, otimizar seus hormônios, ele tem algumas funções interessantes. Dá uma regulada. Exatamente, ele pode ser uma boa estratégia. Então tá. Então aqui... E aí a gente poderia usar a gordura no café ou no chá. Ok, tá certo. Aqui é o exemplo, uma colher de sopa de creme de leite. Então, creme de leite normal. Normal. Não precisa ser light, ou não. nata. Normal. Então, creme de leite ou nata sem no açúcar. café, mas não com o objetivo do emagrecimento. Não, com o objetivo. O emagrecimento é só água. Aí, igual eu falei, suco de limão. Pode. Pode. Sucos sem açúcar. Sem adição de açúcar, só limão. Água com limão. Sim. Água com limão, água saborizada. Pode pegar uma casquinha de laranja e saborizar a água se quiser. Sim. Você não vai consumir a fruta, mas você vai saborizar. Só então, sabor. O carboidrato coloca dele você não vai absorver. Gengibre, pode fazer uma água assim. Raiz, pode. Legal. Então, aqui são opções do que você pode Durante consumir durante o jejum. Então, acordou, tá dando aquela dor de cabeça aí, esse tempo longo sem comer, eu posso tomar um chazinho, um café, água, ok. E aí, aqui é uma opção de quê que nós temos? Aqui são duas opções de jejum. Se você parou às 15 da tarde, porque tem pessoas que já não têm apetite ao final do dia. Parece que essa é a melhor opção. Você realmente consumiu o alimento pela manhã. Sim. Tá? A gente tem um benefício melhor. Então, se você parou às 15, vamos pôr às 16 horas, você vai consumir o alimento no outro dia, às 7 horas da manhã. Então, seu café da manhã. Então, assim, como eu falei, você pode consumir o que sua estratégia maior é o emagrecimento, não adianta você ficar comendo pão, biscoito, então, minha alimentação tem que ser Fruta, direitinha. Aí entra a questão do carboidrato. De ser uma dieta equilibrada, né? De você saber fazer já. A gente geralmente combina com a dieta seletiva em carboidratos. Não é dieta da proteína, tá? A gente nem usa esse termo mais. É uma dieta mais selecionada em carboidratos. Pode carboidrato? Pode. Mas vamos deixar esse carboidrato mais complexo, tá? Não consumir produto refinado, muito produto de padaria. Outro dia nós vimos aqui aqueles... inimigos, vamos dizer assim, que estão sendo deixados de lado, que são os branquinhos, né? O açúcar, a farinha de trigo, o sal branco, que o pessoal está tirando também aí da alimentação. Então, pode tirar eles... diminuir pelo menos a carga, né? Então, aqui seria um exemplo de café da manhã, que é o pãozinho. A gente até fez aqui no programa um pãozinho de frigideira. A base dele é ovo. E uma farinha que seja uma farinha que a gente chama low carb. Mas pode ser um farelo de aveia, que não é low carb, mas poderia ser uma estratégia. Farinha de amêndoas, farinha de oleaginosas, então sementes, tá? Junto com, aqui nesse caso eu coloquei 2 ovos, 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas, uma de psyllium, que é uma fibra que eu gosto muito de utilizar. Eu não adocei, porque eu não gosto muito, mas você pode adoçar. Se o caso não é um emagrecimento tão expressivo, pode colocar um pouquinho de açúcar de coco, uma essência de baunilha e faz ele na frigideira. Então, ele tem a opção doce ou salgada, se eu colocar um pouquinho de sal. Aqui é a versão salgada, que aí é ele sem o açúcar. Olha, tem com queijo. Tem uma participação aqui que o pessoal tá aí com dúvida. O Luizinho, ele fez uma cirurgia bariátrica, ele quer saber se pode fazer o jejum intermitente. Na verdade, é a Sabrina que está usando Então, Sabrina, depende, tem que avaliar com o seu clínico, com o seu nutricionista, com o médico que fez a cirurgia. Não sei há quanto tempo ela fez a cirurgia, normalmente no início não tolera muito bem, assim, fazer muito tempo de jejum. Porque tem a síndrome de Dumping, quem faz essa cirurgia, a alimentação é bem específica. Já é específica, né? E ela já, se ela fez recentemente, ela já está
o processo de emagrecimento nela já está acontecendo. Natural. Se já tem muito tempo, ela está bem adaptada à cirurgia, vamos pôr aí 2 anos, está bem adaptada, a alimentação dela já está mais low carb, aí pode ser que ela se beneficie, mas sempre com uma avaliação de um profissional não especializado. fazer sozinha aí, não. A Cleo está perguntando, estou amamentando. Quem está amamentando pode fazer o jejum intermitente? Ah, não é o ideal. Gestante e lactante a gente não mexe. recomenda. Deixa ela quietinha lá, vai cuidar, depois a gente preocupa com isso. Né? É porque é um tempo específico, né? Da criança, da mãe, já é exigente também para o corpo da mulher. E é bom até que a alimentação seja bem balanceada, exatamente, né? Uma alimentação ela precisa direitinha. de carboidrato, né? A alimentação dela é bem mais específica. A Eliette, quem é hipertenso pode fazer o jejum? Então, até bom ter falado isso, porque um dos benefícios do jejum é tratar a hipertensão. Olha que legal. Então pode sim, viu, Eliette? Pode utilizar. Sempre, vamos falar de novo. Não é para fazer. Vamos botar uma hashtag aqui, ó. Orientação. Orientação. Sempre consulte um especialista. Mas ela pode ser muito beneficiada, inclusive. Que legal. Então dá aí para você procurar um nutricionista e ver direitinho como você está e fazer aí esse jejum intermitente. Aqui a Diva perguntou, a gente já respondeu. Posso tomar água durante o jejum? Pode e deve. A Rose, quero muito fazer essa dieta, porém sinto muita fome na parte da manhã. O que eu faço? Então, esse tema é ótimo, parabéns. Obrigada. Ela poderia utilizar a estratégia do jejum após as 15 horas. Como que é esse das 15 horas? Explica pra gente, que a gente entendeu já o da manhã, né? Ela cessa a alimentação às 15, faz uma refeição, mais rica em gordura, pode ser um almoço ou um lanche. Faz um café normal, um almoço e aí às 15 horas... Isso. E aí ela fica 16 horas sem comer, né? Usando, se é para emagrecimento, ela não vai usar ali o creme de leite, mas é café, água, chá... E aí ela vai se alimentar às 7 horas da manhã do outro dia, do dia seguinte. Aí, aqui é um exemplo bom de café da manhã. Gorduras, né? Base é ovo, dá saciedade, parece que é pequeno, mas dá saciedade o alimento desse. Imagina você consumir uma porção dessa de nozes. Sim. É uma gordura muito boa, dá saciedade. E é bom você incluir fibras também. Então, a fruta não é que está proibida. Se você não tem diabetes ou... A fruta, ela pode fazer um casamento bacana ali também. E aí o bom da fruta é consumir ela in natura, In natura. Melhor do que o suco, não. O suco a gente não recomenda como então, fruta. Só sucos mais ralinhos, que não tem um peso tão grande de açúcar, né? Se eu fosse colocar um suco desse de laranja num copo, eu teria que experimentar umas 4, 5 laranjas. Aí você concentra muito açúcar. Outra opção de café da manhã para ela seria... Só mais uma pergunta, porque aí chegou aqui... Aguenta aí. Para quem tem enxaqueca, a pessoa pode fazer? Então, aí vai ser uma percepção dela, né? A gente fala, é muito individual, porque se para ela tem que tentar, né? Com orientação. Tentou, aí às vezes causou irritabilidade... tá sofrendo demais, contando as horas para voltar a comer. A dor de cabeça voltou também, né? Porque aí, no caso, tem isso também. Mas pode ser que melhore. Sim. Então, a gente tem que fazer uma avaliação para ver se ela é candidata. Tem que ver um teste. Pode ser bom, pode ser ruim, você precisa de orientação. Pode fazer aí a outra Então, outra opção seriam 3 ovos, um abacate, pode ser meio, ou um abacate desse inteiro. Esse aqui é o mesmo bolinho, porém a gente fez na forminha de muffin, né? Ele fica muito bonitinho na hora que faz, mas depois ele murcha, mas é um pãozinho bem gostoso. Se o senhor ficar assim, não fique triste. O ideal é consumir na hora, tá, porque e não aí tem farinha de trigo. Tem sal. Esse tem sal, é queijo, ou a base é ovo, sal, queijo, e aí você coloca uma farinha né, mais pobre em carboidrato. Tá. Mas nada impede às vezes, ela utilizar um farelo de aveia, ou quem sabe até um pouquinho de farinha de trigo, não tem problema. Ela vai diminuir a carga. Sim. Né? A restrição do jejum vai ser toda com a farinha de trigo, né? Exatamente. Um ovo sempre cozido? Não, pode ser ovo mexido, pochê, do jeito que você quiser. Se for mexido, coloca um pouquinho de azeite? Pode, azeite. Pode colocar até um pouquinho de bacon para saborizar, se quiser. Porque, igual eu te falei, o jejum intermitente combinado com uma estratégia mais rica em gordura presente no alimento, ele te dá mais saciedade, você consegue sustentar melhor o jejum. Legal.
E outra coisa, e quem tem tireoide, problema na tireoide? Todo mundo tem tireoide, o mesmo mas caso, quem tem essa deficiência? Quem tem a deficiência. É o mesmo caso da cirurgia bariátrica, da enxaqueca, aí é uma avaliação específica. Mas pode ser benéfico ou não? Pode, porque pode como eu te falei, aí no caso dela não seria tanto o emagrecimento. Ela poderia usar a gordura, né? A gordura não tem tanto peso durante o jejum e ela pode ser beneficiada também. Olha que legal, gente. São muitos benefícios, mas também tem os seus riscos. Tem que colocar na balança. Quais são os benefícios e quais são os riscos? E aí? Os riscos são você desmaiar na academia, se você está fazendo jejum, porque te leva uma fadiga ou uma hipoglicemia. Pode gerar a dor de cabeça. Pode balançar todo o seu organismo. Se você não estiver preparado, bem adaptado a uma boa alimentação, o jejum intermitente pode ser um tiro no pé, na verdade, né? Então, por isso que não pode fazer sozinho. Os grandes malefícios são esses. O diabético a gente não pode usar como regra básica. Pode, mas tem que avaliar. Paciente com câncer não é muito recomendável, mas tem alguns estudos que até mostram. É bem controverso, mas no geral são esses pacientes muito obesos que começa como a primeira estratégia o jejum intermitente. E não pode? Não pode. Ele tem que fazer uma reeducação alimentar. Ele tem que reeducar, tem que planejar a alimentação, ver se ele vai começar a ficar bem adaptado e aí entra como uma estratégia. Depois de um tempo. Gente, nós vamos para o intervalo porque ainda tem mais perguntas aqui para a gente responder. E a sua? Qual é a sua pergunta? @manhaviva, tanto no Face quanto no Instagram. Nós queremos responder para você, tá bom? Vamos para esse intervalo e voltamos já já. Que bom que nós estamos de volta falando hoje sobre esse assunto da moda, né? Agora que virou... E polêmico, E né? bem polêmico, que é o jejum intermitente. A Carol já mostrou pra gente que se pode consumir durante o jejum, ali o café, o chá, a água. Se você não está fazendo para o emagrecimento, colocar um pouquinho de gordura no café, que seria a gordura de um creme de leite ou de uma nata. Daí trouxe aqui opções de café da manhã, de lanche, né? Que a pessoa pode fazer também, de jejum. Pode ser um lanche intermediário também, do meio da manhã, não tem problema não. Então tá aqui essas opções. E agora a opção da refeição, almoço, jantar. O que a gente pode fazer aí, Carol? Então, aí vamos imaginar que a pessoa ficou 16 horas e a primeira refeição dela vai ser o almoço. Aqui são duas opções. Um prato clássico, que é a proteína e a salada. Então, você fala assim, não pode ter arroz e feijão? Pode ter arroz e feijão. Aqui, a gente, como o foco aqui está sendo mais o emagrecimento, o foco do jejum intermitente, a gente excluiu, mas aqui poderia ser o arroz e feijão. Então, sempre um legume, uma raiz, um legume denso, a abóbora. A salada, que é... A abóbora é boa que ela não... A caloria dela é bem pouquinha, né? E ela tem um índice glicêmico baixo, não é tão alto. E uma proteína, poderia até ser... Se você tem um apetite bom, poderia até ser o dobro dessa porção de salmão aí. E poderia consumir carne, frango? Carne. E aí, na ideia do low carb, o ideal é uma carne mais gorda mesmo. Que tenha gordura. No dia do jejum, se você você vai fazer o jejum nesse dia, o ideal é até priorizar uma carne mais gorda. Evitar o peixe, por exemplo, tilápia, uns peixes que tem mais pobre em gordura, frango. E a digestão é mais rápida também, né? Porque tem pouca gordura, né? Então, igual eu falei, aproveita a gordura do alimento. Não precisa ficar acrescentando. Claro que aqui caberia um azeite, mas não é ficar acrescentando muita gordura. Não é high fat, não é que você tem que comer muita gordura. Mas aproveitar a gordura natural do alimento. Por exemplo, todo mundo tem medo de comer abacate, né? Ele já foi vilão, agora ele já é um aliado muito bom, porque ele causa saciedade, né? E ele é muito rico em gordura. Então poderia também fazer a salada com Pode colocar salada com abacate, pode. Legal. E aqui qual é essa opção? Aqui uma marmitinha. Hoje está na moda marmita, né? Todo mundo às vezes está no trabalho. Num self-service você poderia fazer uma escolha perfeita, não tem que ficar comendo, não pode comer em restaurante? Pode, os alimentos estão aí. A gente Mas tem que o bom aproveitar... do restaurante é achar aquele que tem mais opções de salada, que às vezes tem uns que tem pouquinha salada, então é só saber escolher também o restaurante. E se você só tem a opção de almoçar num lugar que é prato feito, negocia com a cozinheira lá, com o dono do restaurante, se dá para fazer uma alimentação mais rica em proteína, diminuir um pouquinho o arroz e feijão.
né? E aí aqui seria um exemplo, o legume e a proteína. Aqui tem a azeitona, que é muito rica em caloria e gordura. Um prato desse, assim, aparentemente parece que é pouquinho. Que a pessoa vai ficar com fome, né? Olhando aqui. Mas ele causa muita saciedade, né? Imagina que 20 ovinhos de codorna e aí você ainda completa com uma porção de oleaginosa. Poderia até colocar a folha aqui também, né? Porque o espaço não coube. Mas aqui é um exemplo de combinações que você poderia fazer no caso do jejum intermitente associado ao emagrecimento. Ao emagrecimento. Daí também, como você disse que só tem a opção de comer em um lugar, num PF, né? Que a gente fala assim, um lugar que já tenha a comida certinha, dá para ir tentar conversar, mas também daria para levar de casa uma saladinha, pelo menos, né? Para poder comer a salada, que às vezes é um pouquinho pobre, é só alface, o tomate. E isso poderia até ser um lanche intermediário, no meio da tarde, não tem problema nenhum. Se você tem paladar, vamos supor que você tem paladar para almoçar às 7 horas da manhã, qual que é o problema? Dependendo do país, você vê isso, né? Eu, na época, antes de vir para a comunidade que eu era comissária de bordo, na Venezuela, quando você chega no café da manhã, tem feijão, tem bacon, quase um almoço ali no café da manhã, né? É cultural. Mas se você consegue, então tá aí também uma opção. Tem mais participação aqui da Eliette. Tá perguntando de novo. Oi, Eliette, você gostou, hein? Aqui de tirar dúvida, que legal. Ela tem, quem tem esteatose hepática, pode fazer esse jejum, já que consome gordura boa? Pode. Pode fazer. Pode ser benéfico. Pode ser benéfico. A Lisane, nessa janela de tempo, quantas vezes devemos nos alimentar? Legal. Que aí, às vezes, ficou um tempo sem comer, agora quer comer tudo e toda hora. É aquilo que a gente falou, né? Observa se esse jejum está te levando a uma ansiedade. Ter que comer toda hora. Normalmente, esse padrão de comer a cada 2, 3 horas, que a gente até há pouco tempo atrás reforçava isso, né? E a gente vê que com o jejum, você aumenta o metabolismo também. Então, caiu por terra aquela história de comer a cada 3 horas ou comer a cada 2 horas. Para um indivíduo normal, sem diabetes, sem problema de saúde. Então, ela pode comer na medida da fome dela. Eu tenho uma professora de pós-graduação que eu gosto muito da fala dela, Lidiane Bragunci. Honre a sua fome. Então, tá com fome? Observe realmente se você tá com fome. Então, se alimenta, senta à mesa, faz uma refeição tranquila. Hoje, infelizmente, as pessoas estão consumindo alimento em pé, correndo, uma vida muito agitada. Então, o momento da refeição é um momento que tem que ser vivido ali. E aí respeitar, comer plenamente. Faz a diferença. Faz toda a diferença. Então, deu fome, pode comer. Mas geralmente, isso de ficar comendo toda hora é um padrão da alimentação muito rico em açúcar. Quando você coloca gordura... O corpo queima rápido. Exatamente. E aí, quando você coloca gordura, você tende a ficar mais saciado. Não te leva aquele belisco toda hora, aquela boca nervosa que a gente chama, né? Então, se tá com fome... come, não tem que ficar com fome no período da janela, né? Se a gente está falando da estratégia do jejum intermitente. Então, chegou na janela de alimentação, tem fome, come, mas que seja sentado direitinho para se alimentar bem. Exatamente. Porque senão você chega em casa e aí tá com fome e vai pegando tudo que vem pela frente. Aí olha só, aí às vezes gera uma compulsão, aí você tem que parar. Peraí, será que realmente essa é uma estratégia para mim? Boa para mim? Será que eu estou sendo beneficiado com isso? Né? A gente tem que estar sempre se fazendo essas perguntas, analisar como é que você vai reagir, observar os seus sinais e sintomas, isso é muito importante. Minha fome é à tarde, o que comer? A Márcia está perguntando. Pode almoçar, jantar, antecipar o jantar, uma boa refeição. Aqui é um exemplo de pode comer aquele pãozinho ali, que é o pãozinho de frigideira, ele dá uma boa saciedade. Mas poderia ser, se ela tem uma alimentação mais rica em carboidrato, não sei se o caso dela seria o emagrecimento. Ela não coloca. Uma alimentação mais priorizando gordura e proteína, mas pode conter o carboidrato. Sim, então né? tá. Para ela ficar saciada. Ficou aí, Márcia, ficou claro para você? Então pode se alimentar aí e escolher. Aqui tem uma das opções. Eu já conheço esse povo que gosta e que assiste Manhã Viva. Tem gente que vai perguntar a receita. Então, já quero pedir aí depois. Você coloca pra gente a receita, tanto de um quanto de outro, né? Porque o pessoal
que está aí perguntando, aí no lanche da tarde, de repente ela tem fome à tarde, ela poderia comer esse como que fala, é bolinho? É muffin. É um bolinho, muffin low normal. carb. Ok. Uma queixa que é importante falar também, Gabi, muita gente reclama de mau hálito. Isso, eu ia falar, porque nós tivemos um programa aqui que falava sobre o mau hálito e que muito tempo de jejum pode causar. Pode acontecer. E aí, quem está fazendo esse jejum, primeiro tem que descartar as questões odontológicas, né, com o periodontista, mas pode acontecer. Se isso acontecer e se perdurar muito, eu acho que é bom, cabe uma análise aí. Né, se está descartada a questão odontológica. Sim. Né, porque realmente o jejum pode levar à halitose. Mas aí a pessoa pode ir enganando, vamos dizer assim, com chá. Pode, se diminuir esse hálito dela, Pode também. Pode. Nós fomos lá na academia para saber de um professor o que pode ser feito, aí umas opções de atividades para quem está fazendo jejum intermitente. Vamos acompanhar. Eu estou aqui na academia com o professor Lucas, que vai explicar os cuidados que os alunos devem ter ao vir fazer atividade física em jejum. Qual o cuidado que é preciso ter ao vir para a academia em jejum? Bom, os cuidados que a pessoa deve ter é de estar sempre acompanhado de um profissional de educação física para poder colocar os exercícios adequados, colocar o tempo determinado de cada treino, porque o corpo está em jejum, então ele está com um índice glicêmico muito baixo, um índice de proteínas muito baixos, então é sempre importante estar acompanhado de um profissional de educação física. Quando ela chega na academia, é importante ela procurar o profissional e dizer: eu estou em jejum intermitente? Sim, é muito importante para a gente que possa avaliar o aluno, né? Para que o aluno se sinta mais seguro e acompanhando sua atividade física. O aluno que está em jejum intermitente, ele pode fazer qualquer tipo de exercício ou não? São exercícios mais leves, mais tranquilos e com um tempo de aeróbico reduzido, para que não haja um transtorno e nem haja um mal-estar no aluno. Mas entre fazer o jejum e vir para a academia, qual que é o ideal? É vir alimentado, é esperar um pouquinho acabar o jejum para vir fazer atividade física? Alimentado, o aluno pode executar os exercícios com mais segurança e possa aproveitar mais seu treinamento. Muito bem. E você, o que vai acontecer de pegar algum aluno em jejum intermitente para acompanhá-lo? Sim, já peguei sim. E o jejum intermitente, ele é mais para aqueles alunos que têm um foco de perda de gordura, que faz com que o hormônio de crescimento aumente e faz a imobilização da gordura. Isso faz com que haja uma queima de gordura mais rápida. Que legal, obrigada, Rose. Que bom, viu? Saudade. Também, Lucas, obrigada, viu, aí pela sua participação. Carol, e aí? Treino, alimentação, ele disse que alimentado realmente é diferente de quem vai alimentado. Mas para quem está fazendo esse jejum, como você disse, e que não se incomoda, não sente necessidade do café da manhã, dá para fazer? Dá para fazer. Tem que ponderar, né? O que a gente sabe, por que as pessoas estão procurando tanto fazer o exercício em jejum? Porque realmente promove o emagrecimento. Né? Então, e outra coisa que os estudos têm mostrado é que ele preserva a massa muscular, que é o que todo mundo quer, perder gordura e manter a massa muscular. De manhã, então, ele proporciona isso? Proporciona isso. Pode ser qualquer horário, na verdade pode ser à tarde, mas estando naquele período de restrição calórica. Então, ele é realmente benéfico, a atividade física em jejum para o emagrecimento, mas tem que ser avaliado. Agora, por exemplo... Porque às vezes a pessoa passa mal lá na academia, aí imagina. Perdeu o sentido. Agora, você falou, por exemplo, de quem para de comer às 3 da tarde. Então, eu posso parar de comer às 3 e já ir para a academia? Já daria certo? Tipo, acabei de comer faz pouco tempo. Aí não, porque aí não teria o jejum, né? Não pegou um tempinho Pelo menos de tem que ter um ainda. Período aí de... Geralmente é no final dele, que é... que é onde o negócio pega. 12 horas pra frente. Que aí você teria o benefício. Gente, olha, tem participação aqui. A Renata perguntando, tem uma dúvida, no jejum de 16 horas, quantas vezes devo fazer por semana? O protocolo ideal, né, conforme os estudos, é até 3 vezes na semana. Não é ideal você fazer todo dia, você tem que dar novos estímulos, né? Seu corpo não pode estar esperando senão que aquilo aconteça. E vai começar a reter. Exatamente, você começa a não responder. Então, ele não pode esperar, é como se você desse uma surpresa para ele. Hoje eu vou fazer jejum, mas ele não sabe. Então, o ideal aí vai ter que é trabalhar dar intervalos. para dar conta.
Até 3 vezes na semana. Então, 3 vezes na semana. Tenho gastrite, hérnia de hiato e colesterol alto. Colesterol alto, ela vai ser beneficiada. Os estudos mostram outro benefício, além de regular a pressão arterial, é a diminuição do LDL colesterol, que é o colesterol tido como ruim. Então, os estudos estão comprovando isso, logo, volto a afirmar, a curto prazo. A gente não sabe isso a longo prazo. Sim. Então, ela pode ser Curto beneficiada. prazo, você diz quanto tempo? Um mês? Não, 1 ano. Os estudos, quando eu falo longo prazo, ao longo da vida. Então, há 5, 10 anos. Os estudos que a gente tem, os estudos que são bons, até 1 ano de estudo, que a gente estudou em... Pessoa fazendo durante 1 ano, seria isso? Eles estudaram em camundongos, estudaram em pessoas, né? Em pessoas a gente tem o período de 1 ano. A gente não tem estudos mostrando pessoas 5, 10, fazendo 15 jejum. anos fazendo jejum. Ok. A Nilda diz que, eu quero emagrecer, Gabi, vou fazer esse jejum. Obrigada por ensinar. Ô, Nilda, entra a hashtag ali que a gente falou, com orientação. Vai procurar aí uma nutricionista de confiança e pede direitinho essas orientações, tá bom? A gente não quer você passando mal por aí, não. A Rosângela, tomo remédios para pressão, posso fazer? Pode. Essa questão né? da pressão. É bom ela afinar isso com o cardiologista dela, né? Ela deve ter um acompanhamento cardiológico e aí se ele liberar, né? Porque quando a pessoa exercita assim, a gente não sabe o histórico de vida dela, né? Se ela já teve alguma outra cirurgia, se ela tem alguma outra doença de base, então a gente tem que avaliar com calma. Então, tudo aí precisa... É algo delicado, né, gente? Então, precisa também dessa orientação. Lucimara, então, além de fazer o efeito de perder o peso, o jejum intermitente pode ser usado para manutenção do peso? Pode. Aí, no caso, não vai ser tão rigoroso quanto a Não, ela pode de fazer 1 vez na semana, 2. Como eu te falei, tem estudos que realmente mostram melhora de foco, de atenção. Então, eu não preciso fazer 3 vezes na semana, é o máximo. Eu posso fazer uma só, nesse caso, para manutenção, 2 vezes. Exatamente. Legal. Gente, muito obrigada pela participação de todo mundo. Hoje o programa, vocês fizeram o programa acontecer juntinho com a gente, participando aí das redes sociais, viu? Muito bom. Continuem assim. O pessoal gostou, viu? Que bom. Carol, pode voltar mais vezes. Eu já quero só reforçar com você que é sócio evangelizador da Canção Nova. Esse dia, um dia especial da família Canção Nova, que você pode ajudar com que temas como esse, e não só, mas também a evangelização de uma forma bem direta. Quantas famílias salvas, restauradas através das orações, dos acampamentos, dos programas da Canção Nova, porque você que é sócio evangelizador acredita nessa obra e ajuda, faz com que ela aconteça. Então, você pode nos ajudar de maneira especial. Hoje nós estamos falando para você que recebeu a sua revista aí dos 40 anos, mais o boleto extra no valor de R$20. Você vai ganhar aí esse kit 40 anos, super especial preparado para você. E você vai ajudar a Canção Nova também para chegar e gritarmos juntos o 100%. Combinado? Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos encerrar o nosso programa aqui, mas nós vamos pro... Qual programa nós vamos agora? Mais Saúde! E aí você vai continuar aí entendendo um pouquinho mais sobre alimentação saudável. Deus abençoe. Obrigado, Carol, mais uma vez. Prazer estar aqui mais uma vez. Uma alegria. Volte sempre. Volte sim. E o tema de amanhã, gente? Você sabia que aqui em Minas Gerais tem a menor basílica? Sim, é a Nossa Senhora da Piedade. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela e eu espero por você amanhã, tá bom? Deus abençoe. Uma ótima semana para você. CançãoNovaPlay.com. Assine já!